Capítulo 2. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Oséias, capítulo 2, verso 14. Na manhã seguinte, fui obrigada a ajudar a minha mãe a fazer as comidas do grande festejo. Segui suas costas pelo meio da multidão, segurando de modo desajeitado um cesto de palha cheio de farinha para fazer os pães. Estaquei quando observei um grupo de crianças vestidas de modo especial, inclusive bebês sendo cumprimentados com grande alegria pelos que passavam. Abracei forte o cesto em meus braços e senti um aperto no coração. Em breve, eles estariam preparados para se encontrar com Quemos. Pessoalmente, eu não conseguia enxergar a grande honra naquilo tudo. Para mim, era uma barbaridade covarde. Testemunhei uma vez um sacrifício desses de perto e jamais vou me esquecer daquela imagem medonha. A criança tinha apenas 2 anos e chorava muito quando foi jogada no forno. Antes de morrer, ela esticou os braços em direção à mãe, que estava atarantada entre as lágrimas e um sorriso forçado. A fisionomia perturbadora da menina, prestes a ser imolada, ficou em minha cabeça durante 4 semanas. Aliás, até hoje tenho alguns pesadelos com ela. De lá para cá, sempre mantive os olhos bem fechados quando os sacrifícios aconteciam. Eu me perguntava como uma mãe poderia ceder um filho para morrer daquele jeito e, diante dessa perspectiva, minha própria mãe já não parecia tão aterrorizante. Lembrando-me dela, olhei para frente e reparei que a tinha perdido de vista. Meu coração acelerou e perscrutei a multidão. Se não me achasse atrás dela, minha mãe pensaria que fugi das minhas próprias tarefas de propósito. Algo que, para falar a verdade, havia passado pela minha cabeça. Porém, eu estava deprimida demais com o iminente casamento de Orfa para me empenhar em fazer alguma besteira. Pus-me a caminhar para procurá-la, mesclando-me à multidão e seguindo na direção para onde estávamos indo. A cidade parecia mais cheia do que o normal por conta do evento e estava impossível distinguir a cabeça coberta da minha mãe. O calor, o odor intenso de bebida e tabaco e o comprimir dos corpos começaram a me deixar nauseada. Eu não sabia em que tenda ela havia combinado de ajudar as outras mulheres. Comecei a sentir muitas dores na barriga, tropeçando em meus próprios pés, nas pessoas e nos animais que encontrava pelo caminho. Mirei um trio de mulheres dançando no palco preparado para o sacrifício. Os sinos em meus tornozelos e pulsos fizeram uma leve dor de cabeça se insinuar. Para afastar-me do som, acelerei o passo. Foi quando dei um esbarrão em alguém, derrubando toda a minha farinha no chão. Oh, não! Abaixei-me para pegar o cesto, que estava virado de cabeça para baixo. Minha mãe vai me matar! Levei as mãos à lateral da cabeça. Quer ajuda? Vi alguns dedos na frente do meu rosto. Olhei para cima e mirei um menino moreno, com o cabelo comprido e bagunçado caindo em torno do rosto fino. Seu braço magro, um pouco sujo de farinha, estava esticado para mim. Ignorei-o, peguei o cesto e me levantei. Olha o que você fez! Apontei o objeto vazio em minhas mãos. Eu? Seus olhos ficaram confusos. Foi você quem me deu uma trombada. Porque estava parado no caminho. Eu paro onde eu quiser. Finalmente reparei em seu sotaque diferente e o reconheci. Era judeu, da família de Quilion. Odiei-o mais ainda e joguei a minha cesta de modo brusco no chão. Não pode parar onde quiser. Você devia era voltar para sua terra. Você e toda a sua maldita família. Ele colocou as mãos na cintura, os olhos perturbados com a minha reação exagerada. Reparei que era um pouco maior do que eu, talvez 1 ou 2 anos mais velho. Tinha um nariz um pouco torto que, naquele momento, eu adoraria entortar um pouco mais. Um dia com certeza voltaremos, se Deus permitir. Assim, não precisaremos mais assistir a coisas horrorosas como essa.
Apontou uma das crianças escolhidas que passava por nós, agarrada na perna da mãe. Vestiam túnicas alvas como as nuvens, mas que em breve estariam manchadas de sangue. Eu não queria concordar com ele, por isso rebati. Pois se acha que nossos costumes são tão ruins, mais um motivo para voltar. Não precisamos de mais judeus por aqui. E agora, saia da minha frente! Empurrei-o para o lado. Preciso procurar a minha mãe. Ei! Ele gritou e eu olhei para trás. Tinha um sorriso debochado nos lábios. Não se esqueça da sua cesta. Ela não serve mais para nada. Virei o corpo e marchei na direção oposta, sabendo do castigo que me aguardava. A imagem de Moloque já estava no centro, meio homem, meio peixe. Com a cauda curvada para trás e as mãos em concha na frente do corpo. Era ali que seria colocada a criança, que morreria sufocada pelo calor. A fogueira foi acesa em torno da imagem e retrocedi para as sombras mais profundas da minha infância. Tapei os ouvidos com força. Tinha medo de que, se afastasse as mãos das orelhas, ouviria os gritos das crianças, que se debateriam naquela fornalha. Porém, meu esforço não foi suficiente para abafar aquele som horroroso. Chorei com elas. Angustiei-me com seu desespero e pedi 1000 vezes a Moloque que as deixasse viver, que tivesse misericórdia, que desse aos homens um sinal de que estava satisfeito com o nosso povo e não precisava mais de oferendas de inocentes, mas ele não me deu ouvidos. Mais uma vez, meu coração batia tão forte que era como eu o pudesse ouvir. Além disso, eu sentia muitas cólicas e estava com dor de cabeça, nauseada. O som dos cascos dos cavalos que passavam parecia ressoar dentro dos meus ouvidos. Minha mãe estava furiosa quando finalmente me achou no final dos festejos. Eu estava espremida contra um muro, sentada no chão, ainda tapando os ouvidos. Queria estar bem longe do aglomerado de pessoas que cercavam o sacrifício, ansiosas por assistir à carnificina, mais fascinadas com uma morte do que interessadas em agradar aos deuses. Para agravar a minha dor, ela me puxou pelos cabelos e colocou-me de pé. Onde você estava? Gritou. Eu me perdi. E cadê a nossa comida? Caiu no chão. Você não presta pra nada! Ela me jogou contra a parede e deu um suspiro. Fiquei tonta por um momento. Por que está chorando? As crianças! Ela deu um muxoxo. Ainda com isso? Já não sabe que esse é um momento solene? Quando os deuses estão satisfeitos, nós prosperamos, estamos protegidos. Eu sei, mas... Sem mais. Ela me puxou pelo pulso, depois mirou minha cintura e fez um ó com a boca. Você... Não compreendi sua expressão até que olhei para baixo e vi minha saia manchada de sangue. Eu devo ter me machucado. Desculpa. Mirei-a com temor. Minha mãe não gostava que eu fizesse nada que pudesse dar trabalho para ela, e isso incluía me machucar. Cala a boca e me siga. Ela agarrou-me pela parte de cima do braço com força brutal e me arrastou para casa. Chegando lá, abrandou o aperto e esfregou um gesto rápido as marcas de dedos que havia deixado em mim. Depois de me fazer trocar de roupa e colocar meu traje sujo de molho na água quente, explicou de modo sucinto o que havia acontecido comigo. Ressaltou que, como era mole para tudo, até isso havia acontecido um pouco tarde para o padrão natural das meninas. Em seguida, passou um pano velho e poído que ela já não usava mais pela minha cabeça, cobrindo-a. Disse que dali para frente eu já era uma mulher e precisava andar com a cabeça coberta, embora ela mesma nem sempre fizesse isso. Então, agitada, sentou-se à minha frente e puxou o próprio vestido até os joelhos, começando a se abanar com as mãos. Eu mal acreditava que eu já poderia ser mãe se quisesse. Eu nem tinha seios direito. Como poderia amamentar uma criança? Foi um dia e tanto, comentou ela e olhou-me pensativa. Parecia satisfeita com alguma coisa. Senti meu estômago revirar ao pensar no motivo.
Precisamos começar os preparativos a pensar nos candidatos. Engoli em seco, sentindo um súbito aperto na garganta. Eu não queria nem ouvir aquele assunto. Não quero me casar, afirmei categoricamente. Ela jogou a cabeça para trás e deu uma gargalhada deliberada, exibindo os dentes tortos e amarelados. Você é mesmo minha filha? Pôs um dedo na frente da boca. O filho de Nir, Lior, anda de olho em você, já percebeu? Fiz cara de nojo. Lior era um rapaz pesadão, filho do carpinteiro, o menino mais estranho da cidade. Era calado e vivia pelos cantos com as mãos sujas de preto e o pescoço largo curvado para baixo. Se me notava, era com um olhar assustado e perdido, como se tivesse medo de mim ou de qualquer outra pessoa que se aproximasse. Vez ou outra, eu o via tirando meleca. Estremeci só de lembrar. Prefiro ser sacrificada, rosnei de forma dramática. Não diga besteira. Minha mãe ficou de pé e subiu a faixa da sua cintura roliça até embaixo do busto. Vou já falar com a família dele. Será um belo casamento, vantajoso para você. Ele tem um coração mole e te dará uma vida de ociosidade. Nós duas sabemos que você não conseguirá nada melhor do que isso sendo minha filha. Minha mãe era conhecida como uma mulher despudorada desde que meu pai a repudiou e foi morar em outra cidade. Os rumores diziam que ele havia descoberto um de seus casos e, por amá-la demais, não conseguiu castigá-la como merecia, simplesmente partiu. Mas nunca conversamos abertamente sobre o assunto. Ela, no entanto, não parecia fazer muita questão de defender sua honra, pelo menos não para mim. Comecei a sentir uma vontade súbita e intensa de chorar. Minha mãe não podia. Minha vida não podia ficar pior. Assim que ela saiu de casa, também corri para fora. Cruzei a multidão, esbarrando em alguns carregadores suados, vendedores ambulantes e cestos de vegetais. Tudo ao meu redor passava como um borrão. Mantive os pés em movimento constante até que passei para fora da muralha da cidade. Quando minhas pernas começaram a arder, parei, resfolegando, e coloquei as duas mãos nos joelhos, puxando o ar para os meus pulmões famintos. Mirei a areia e a escuridão do deserto. Ele parecia tão sombrio quanto a vida que me aguardava, caso eu me casasse com um estranho. Meu destino parecia estar escapando das minhas mãos. Meu coração batia com força, e minha vontade era de correr, e correr em direção ao infinito. A cabeça ainda latejava, mas a cólica já havia passado. Eu preferia me afogar no mar morto a passar o resto da vida ao lado de alguém como Lior. Você está bem? Assustei-me com uma voz feminina. Voltei a face para cima e vi o rosto de uma bela mulher. Seus olhos eram doces e sua expressão preocupada e sincera. Não, eu disse e sentei-me no chão, começando a chorar. Ela hesitou um pouco. Depois, com cautela, acomodou-se ao meu lado. Está sentindo alguma dor? Pousou uma mão em minhas costas. Sim. Onde? Aqui. Apertei o punho contra o peito. Ela sorriu com ternura e apertou os lábios por um momento. Suas maçãs da face sobressaíram quando fez isso. Algum menino sugeriu. Sim, e eu odeio. Não quero me casar. Ah! O sorriso dela esvaneceu. A senhora mordeu os lábios carnudos, passeando os olhos por minha face. Ele é tão ruim assim? Sabe, o amor pode vir com o tempo. Ele é tão ruim assim? Sabe, o amor pode vir com o tempo. Não nesse caso. Não sei por que tenho que me casar. Só porque... Eu não pedi para... Não consegui terminar a frase, corando e pressionando a mão em meu ventre. Ei! Ela passou a mão com delicadeza em meu queixo, compreendendo. Isso não é nada demais. Pelo que entendi, você se tornou uma mulher. Só isso. É o ciclo da vida. As pessoas se casam, os homens trabalham, as mulheres têm filhos. Pois eu acho isso muito injusto.
Protestei. A vida deles é muito mais estimulante. Por que nós não podemos trabalhar? Podemos fazer qualquer coisa que os homens fazem, e muito melhor. Seus lábios se esticaram para mim. Bom, é um pensamento admirável, mas cuidar de uma família também pode ser um desafio, e nós mulheres somos muito mais preparadas para isso. Veja você, eu tenho 2 filhos, e um deles agora vai se casar. Sinto-me abençoada por tê-lo criado para ser um homem de fé, bom e honesto, que agora é capaz de ter a sua própria família. Parando de chorar, examinei o seu rosto de perto. O sotaque era inconfundível. A senhora é mãe de Quilion? Sim. A judia sorriu mais ainda. Meu nome é Noemi. Sou mãe de Quilion e Malon. Você conhece meus filhos? Mais ou menos. Resmunguei e olhei para a frente com desagrado. Minha amiga órfã será sua nora. Isso mesmo! Ela empurrou o meu ombro com o dela, como se estivesse feliz com a notícia. Sei que não é judia, mas me parece ser uma boa moça. Mas não sabe cozinhar. Avisei logo, achando que a notícia poderia minar de alguma forma o casamento. Noemi deu uma risadinha. Ela vai aprender, e um dia você também. Espiei rapidamente o seu rosto, com um ar convencido. Já sei fazer um bolo de flor de farinha com figos como ninguém. Gabei-me. É mesmo? Ela se levantou e estendeu a mão para mim. Essa é uma das receitas que sempre desejei aprender. Quem sabe algum dia você possa me ensinar? Ao ouvir aquilo, senti um prazer estranho se espalhar pela minha coluna. Como uma maré de calor, peguei a mão dela, fiquei de pé e mirei sua face mais uma vez. Eu? Ensinar algo a uma mulher mais velha? Minha mãe sempre dizia que eu só abria a boca para falar asneiras, que não fazia nada direito, e essa mulher, que mal me conhecia, acreditava que eu seria capaz de fazer alguma coisa a ponto de ensinar-lhe. A senhora parece muito nova para ter um filho que vai casar, comentei, desejando devolver a lisonja. Também me casei muito nova, assim, na sua idade. E a senhora o amava? Atrevi-me a perguntar. Ainda não. Mas confiava em Deus o suficiente para saber que ele traria um homem bom para mim. Isso era uma coisa que eu admirava nos hebreus, a confiança que tinham em seu Deus. E ele trouxe? Ela se aproximou do meu rosto para falar baixinho. Mais do que eu poderia imaginar. Elimeleque é a luz da minha vida. Examinei sua expressão e vi que seus olhos brilharam ao dizer aquilo. Não costumava ver mulheres referindo-se aos seus maridos dessa maneira. Imediatamente, desejei um dia poder falar assim de alguém. Por que vieram morar aqui? Por que saíram de Belém? Seu sorriso diminuiu. Porque lá havia fome, enquanto os campos de Moabe permaneciam férteis, como são até hoje. Ah! Mirei os meus pés por um tempo. Depois ergui os olhos mais uma vez. O seu Deus está virado com seu povo? Por isso ele tirou a comida? Isso eu não posso saber. O que sei é que o nosso povo passou por um grande período de infidelidade espiritual. Os judeus ora estão buscando ao Senhor, ora se voltando para os outros interesses. Clamam ao Senhor com propósitos egoístas. São um povo rebelde. Muitas vezes. Só se voltam para a fé nos momentos de sofrimento. Mas não foi sempre assim, sabe? A única coisa que sei é que os planos de Deus têm sempre um propósito. Noemi mirou o deserto por um tempo, talvez refletindo sobre as próprias palavras. Acho melhor voltarmos agora. Já está escurecendo, sugeriu. Continuei mirando o seu rosto, sem me mover. O que a senhora fazia aqui fora sozinha antes de eu chegar? Ela abraçou os próprios braços e olhou para Kir, cheia de pesar. Seu rosto estava iluminado pela metade e o véu que cobria sua cabeça moveu-se lentamente por conta do vento. Hoje quis me afastar um pouco da cidade. Lembrei-me dos gritos das crianças e solidarizei-me com ela. Eu não estava nem um pouco ansiosa para voltar a sentir o fedor adocicado de sangue. A cidade devia estar uma imundície. Eu também.
Não gosto desse tipo de festividade, confessei, segura de saber que ela não me julgaria por isso, pois não era moabita. Seus cílios longos e negros voltaram-se para mim, e Noemi me mirou por um instante. Depois, um sorriso tímido tocou seus lábios rosados, que eram envoltos por uma tez mais clara do que a minha. Colocou atrás da orelha os caracóis castanhos que estavam soltos por baixo do lenço. Acho que vai ser difícil dormirmos hoje. Que tal irmos tomar um copo de leite morno adoçado com mel? Assim, mantemos a mente ocupada e distantes da lembrança do que aconteceu aqui hoje. Meus ombros subiram e desceram em uma funda respiração. Não sabia o que minha mãe acharia se não me encontrasse em casa quando voltasse. Muito menos se soubesse que eu estava em companhia de uma judia, mas eu estava atordoada demais para voltar para lá. E ansiosa por desfrutar mais da companhia daquela criatura gentil que contradizia tudo o que eu sempre ouvia sobre os judeus. Em Moabe, os hebreus eram desprezados por seu moralismo. Eram ridicularizados por conta de suas leis rígidas. Diziam que era um povo separatista e que acreditava ser o único povo escolhido pelo seu Deus invisível. Porém, aquela mulher não parecia se considerar melhor do que eu. Então, sorrindo para minha nova amiga, resolvi aceitar o convite. Ela passou um braço pelos meus ombros, aconchegando-me, e me levou de volta para dentro das muralhas de Kir.